Olá, meu nome é Helene de Cássia Moraes Vinciano, psicóloga, neuropsicóloga, também terapeuta de vivência passada, estudando tarô. Te convido hoje para conversar a respeito de um filme, Mãos Talentosas. Alguns aspectos psicológicos que a gente pode observar nele. Esse filme trata da vida do Dr. Ben Carson, hoje um reconhecido neurocirurgião pediátrico. Ele é diretor clínico do Hospital John Hopkins em Baltimore, Estados Unidos. Entretanto, sua vida bastante humilde, bastante carente financeiramente, filho de uma mãe que não pôde estar com o seu pai, né, o pai do Ben, mas ele também tem um irmão mais velho. Bem, a família é de cor escura, cor negra, e nós não vamos falar sobre preconceitos nesse vídeo. Um dia eu venho aqui falar só sobre preconceito. O Ben, é claro, começa a sofrer preconceitos na escola pública onde estudou. E nessa escola pública, tudo o que falavam para ele é que ele não era capaz, não era inteligente, que ele não tinha condições, que ele não conseguia aprender. Por mais que ele percebesse que talvez conseguisse, sim, ele acreditava mais nos colegas, mais nos professores. É conhecido, Freud já traz isso, Ana Freud, sua filha já traz, que a primeira referência, o primeiro modelo que nós todos temos, que a criança tem, é dentro de casa, com os pais ou responsáveis. São os nossos modelos emocionais, psicológicos, é deles que a gente copia muito a nossa forma de ser, pelo menos até por volta dos 7 anos de idade. Parece aquela fase do papagaio, né? Repetimos o que nós vemos, é mais ou menos assim. Saindo disso, nós vamos para o professor, então começamos a admirar os professores e pegamos um como modelo. Tudo isso de uma forma bastante inconsciente. O Ben não é diferente. Então, ele começa a acreditar mais na professora e nos colegas do que no que sua mãe lhe diz, que ele é competente, que ele consegue aprender. Enfim, em algum momento, o colega provoca e ele agride fisicamente, como uma criança de 8 anos pode fazer, e ele é chamado, a mãe dele é chamada para conversar com o diretor. Ela ouve o que o diretor tem a dizer, ao contrário do que é hoje, né, que geralmente os pais brigam com o professor ou com o diretor, naquela época os professores e diretores eram muito respeitados. E Ben tenta se defender na frente do diretor, mas ela diz, depois conversamos. E de fato, quando saem da reunião, o jovem vai tentar se justificar para a mãe e a mãe diz, não é para isso que estou te criando. E tenta colocar para ele um motivo. Ele se diz como incompetente para aprender, incapaz de aprender, e ela coloca que não, que ele é muito inteligente, que ele tem capacidade sim. Toda vez que ele fala, mas os outros fazem dessa forma, ela diz, mas você pode fazer melhor. E coloca, sempre reforçando a autoestima do filho dela, desse filho dela, dos filhos, mas no caso do Ben, sempre reforçando. Num determinado momento, é tentado que ele seja humilhado e ela não reage negativamente, mas endossa a autoestima do filho. Com isso, ela coloca algumas tarefas para ele. Então, ele vai ter que começar a pesquisar matérias, se interessar, ir para a biblioteca, ler. E ela quer saber o que ele está lendo. E à noite, quando chega em casa, ela quer saber o que ele leu, o que ele escreveu, o que ele aprendeu. E dessa forma vai durante muitos anos. Em alguns momentos, ele não sabe o que ele está lendo, ele não sabe o que quer dizer aquela palavra. Ela pede para que ele soletre e para que ele pesquise. E ela tenta ajudá-lo. Mas tem um detalhe importante: ela não sabe ler, mas ninguém percebe isso. E ela endossa, e nessas descobertas de que ele vai buscando o que ele quer saber, ele vai aprendendo mais e mais. Em algum momento, então, ele é humilhado na escola e diz para a mãe que ele não quer voltar na escola e que ele vai tentar se vingar. E ela diz que não, que ele vai sair daquela escola. E aí um ponto importante, a mãe diz para ele,
não é que você não serve para essa escola, a escola não serve para você. E ela faz o sacrifício dela e coloca numa outra escola, onde ele também encontra alguns desafios, entre eles um desafio do ego, né? Do ego no sentido de que ele encontra alguém que tem muito medo de perder o seu lugar frente ao conhecimento dele, mesmo sendo residente de medicina. Mas ele enfrenta novamente esse desafio e vai buscar suas soluções e vai encontrando suas soluções. Ele termina aí por alcançar um sucesso muito bacana, mas eu sugiro que você assista. O que eu quero trazer para a gente discutir? Primeiro, a firmeza da mãe, né? Que muito interessante, porque ela endossa sempre a autoestima desse filho ou dos filhos, mas tem um momento que ele está acreditando tanto no seu poder, na sua autoconfiança, na sua autossegurança, que começa a agir com arrogância e prepotência. Esse é importante, porque muitas vezes a autoestima é baixa, mas quando ela se eleva muito, ela vai para a arrogância e para a prepotência. E que eu acredito que a arrogância ou a prepotência sejam importantes em algum momento da vida, mas não em todos. Neste momento, é muito importante que os pais dos adolescentes, das crianças, sejam emocionalmente tão ou mais fortes, sejam psiquicamente tão ou mais fortes, e que aguentem esse confronto que é tão importante para a criança e para o adolescente, porque é aí que vai embasar a sua força emocional, que aguentem isso de forma a orientar e informar o caminho melhor. Essa mãe, no momento do confronto, ela se segura na sua firmeza, na sua autoconfiança. Tudo isso abala bastante, mas ela resolve que ela vai dar mais tarefas e dá as tarefas devidas àquele ser que ela está vendo que está crescendo e que precisa de mais responsabilidades. Ele pega as responsabilidades com arrogância, dizendo, claro que eu consigo, só que vai trabalhar com elas na realidade. Esse é um outro ponto que eu acho muito importante, que eu vejo como considero muito importante. Essa mãe não desiste desse filho e nem se deixa sucumbir. Ela acredita nela. Ela não sabe onde vai dar, mas ela sabe que vai dar num bom lugar. E ela encaminha as coisas para que esse bom lugar realmente seja alcançado. E esse filho vai acreditando mais nela e mais nele e vai se desenvolvendo na vida. Pois é, gente. Nem sempre é fácil a gente olhar para as capacidades da gente, para os talentos, mas é importante. Às vezes é mais fácil acreditar em quem diz que nós não somos capazes ou que nós somos menos, mas é sempre bom olhar e reavaliar. São duas pontas muito complicadas, a autoestima baixa ou ela elevada demais. E eu sempre falo que a humildade está na altura do nosso nariz, nem para baixo e nem para cima. Este é o filme que eu gostaria de trazer para essa discussão desses aspectos psicológicos, dessas dinâmicas que são encontradas neste filme. Eu quero que a gente repense sobre isso, né? O quanto os responsáveis, porque não é todo mundo que tem pai e mãe vivos ou próximos, mas temos responsáveis. Qual a responsabilidade dos responsáveis, inclusive nível emocional, e qual é a responsabilidade daqueles que estão aprendendo a viver, né? Como essas dinâmicas se dão. Estou aí para a gente conversar. Muito obrigada por você acompanhar meu trabalho no YouTube e no Instagram, como lives com convidados, vídeos esporádicos ou lives mensais onde só eu falo. Por enquanto, muito obrigada. Até lá.